Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, amado e amada, querido e querida irmão e irmã, você que está me assistindo, eu sou o pastor Natanael Lima e venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus ao seu coração para que o Senhor venha cada dia te fortalecer e te edificar. E o que eu quero falar nesse momento é sobre a graça de Deus. A graça de Deus é um ponto muito importante na vida do homem e da mulher, quando a pessoa crê, quando a pessoa compreende a graça de Deus, quando a pessoa recebe esta graça com entendimento, ele se torna uma pessoa fortalecida e vencedora em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E esta graça, quando ela vem ensinando a renunciar o mal, renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas e viver nesse presente século sóbria, justa e piamente. Mas o que é a graça? A graça é conhecida como favor imerecido, ou seja, nós, a humanidade toda estava caída em pecado, estava sem esperança, porque a Bíblia diz: todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor nos amou, Deus nos amou de tal forma e manifestou a sua graça em Jesus Cristo. Por isso que Tito aqui escreve: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós conhecemos que a graça se manifestou em Cristo para trazer salvação e entendemos que a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 1 de João, o versículo 14 e o versículo 17 vai dizer assim, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. E ainda no versículo 17, do primeiro capítulo de João, diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, ele trouxe, ele é a própria graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2 que todos nós estávamos caídos, andávamos desgarrados, estávamos perdidos, éramos neste mundo um mundo perdido, como uma perdição, mas Deus nos amou com um grande amor, que manifestou a sua misericórdia para conosco e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então nós somos alcançados, somos salvos pela graça do Senhor, somos salvos pelo amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo que nós fizermos para ser salvo não vai nos garantir a salvação, mas quando cremos na graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo manifesto em nós, nós alcançamos a salvação, alcançamos a vida eterna. Vemos que o apóstolo Paulo passou uma experiência no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, ele narra isso, que ele passou por uma experiência tremenda e foi dado a ele um espinho na carne, e esse espinho na carne o incomodava, um mensageiro de Satanás o esbofeteava, e ele então vai dizer: eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse de mim esse espinho na carne, porque ele não estava suportando, ele achava que não tinha como seguir em frente, como continuar, porque há muitas vezes na nossa vida que as nossas fraquezas, que os problemas que nos cercam, que as pressões deste mundo vêm para tentar nos parar, e então muitos têm um tipo de fraqueza que se torna um espinho na sua carne, e quando a pessoa pensa que não tem jeito, pensa que não tem força, pensa que não tem como prosseguir, pensa que é o fim para ele. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo orou 3 vezes. Quando um judeu orava 3 vezes, significa que ele estava apelando,
que ele não tinha mais força, não tinha outro recurso, outra forma. Mas quando ele ora 3 vezes, Jesus responde para ele, se manifesta a ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, é claro que nós não vamos alimentar o pecado, não vamos dar lugar às fraquezas, dizendo: eu sou assim mesmo, porque a carne é fraca, então por isso eu não consigo vencer, eu não consigo permanecer de pé, eu não consigo me levantar quando eu caio. Você não consegue sozinho, mas a graça do Senhor que se manifestou em Jesus, ela te levanta e te fortalece. Nós estamos de pé, estamos vivos, estamos rompendo em fé e vamos vencer as batalhas do dia a dia, vencer as lutas do dia a dia. Paulo escreve aos Efésios 6 sobre a batalha espiritual. Nós vencemos porque a graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Por isso, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido e querida, creia no poder de Jesus Cristo, no poder da graça. Se levante confiando e deixando que a graça do Senhor, ela te sustente, ela te coloca de pé, porque o poder de Deus, que é a graça manifesta, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus abençoe você, saiba que o Senhor é contigo e te capacita e te ajuda a vencer. Então que o poder da graça, o poder de Cristo te fortaleça, te vivifica, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, um grande abraço.